A história começa num lugar que, sinceramente, parece ter sido feito só pra engolir gente viva. Aang, todo arrebentado, com o corpo cheio de feridas e a respiração falhando, está parado na beirada de um penhasco dentro de uma dungeon. O olhar dele não tem mais brilho nenhum. Só sobra um peso absurdo e uma certeza amarga. Ele chegou no limite. Ali, sozinho, ele começa a pensar que talvez aquela seja a única saída. Ele se chama de fraco. Se culpa por nunca ter sido bom o suficiente e, no fundo, sente até um certo alívio. Porque se ele morrer agora, pelo menos tudo termina. E então ele se joga. Enquanto cai, Aang se pergunta se a vida dele teve algum sentido em algum momento. No final, ele não conseguiu conquistar nada. Não conseguiu mudar de classe. Não conseguiu se tornar alguém respeitado. Não conseguiu, nem ao menos, viver sem ser pisado. Para ele, acabou do jeito que sempre foi. Uma existência vazia, humilhante e descartável. Nos últimos segundos, o pensamento que mais dói é o mesmo que sempre perseguiu ele. O mundo inteiro tratou ele como lixo. Então, nada mais justo do que ele morrer como lixo também. Só que antes de chegar nesse ponto, a gente volta um pouco no tempo para entender como ele foi parar ali. Algum tempo antes, Aang estava em uma expedição dentro da dungeon, junto de um grupo de aventureiros, e logo dá para perceber o papel dele naquela equipe. Ele não é visto como companheiro, ele é visto como ferramenta. O grupo enfrenta um monstro enorme, uma espécie de rato gigante. O guerreiro do time, Zoid, segura a criatura na linha de frente, atacando sem parar. Ele até se sai bem, mas começa a perder a paciência porque a maga do grupo, Jolene, está demorando demais para terminar o encantamento. Só que quando ela finalmente conclui, a magia vem com tudo. Uma bola de fogo gigantesca que atinge o monstro em cheio e praticamente carboniza a criatura. Com o rato finalmente derrotado, Zoid nem comemora. Ele só vira pro lado e chama o catador de lixo do time. E é aí que a câmera mostra Aang. Ele tenta corrigir na hora, dizendo que o nome dele não é catador, mas nem dá tempo. Ele tropeça, cai de um jeito patético, e isso vira o prato cheio pros outros dois. Os companheiros começam a rir e zombar, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Jolene ainda diz que em vez de rir, eles deveriam ter pena. Porque Aang nem é um alto comum como eles, ele é um baixo comum, ou seja, a classe mais desprezada daquele mundo. Aang engole seco, pede desculpas por ter caído e tenta justificar que está carregando muita coisa. Mas Zoid não quer saber, ele manda ele calar a boca e correr logo para fazer o que serve para fazer, avaliar o monstro e arrancar as partes úteis. E é aí que o episódio deixa bem claro como funciona aquele mundo. Nesse lugar, as pessoas não escolhem o próprio destino. Quando alguém nasce, a deusa da luz concede a essa pessoa um trabalho, uma ocupação fixa. E essa ocupação não pode ser trocada, nunca. Não importa quanto você se esforce. Já a deusa das trevas concede habilidades. Mas essas sim você consegue treinar, desenvolver, melhorar, desde que o seu trabalho permita. E como se isso já não fosse injusto o suficiente, esses trabalhos ainda são herdados por família. Passam de geração em geração. O sistema é dividido em 3 níveis. No topo, existem as classes raras. Gente que nasce com profissões extremamente poderosas e respeitadas, como grandes comerciantes ricos, estrategistas militares, nobres com cargos importantes, um grupo minúsculo, quase inalcançável. No meio ficam os auto-comuns, que são os combatentes e aventureiros típicos, espadachins, magos, guerreiros, gente que tem valor dentro de uma dungeon. E por último, lá embaixo vem o baixo comum, o nível onde Aang nasceu. O tipo de trabalho que a sociedade considera descartável, profissões de peão, de trabalhador braçal, de gente que nunca vai brilhar. E no caso do Aang, a ocupação dele é ainda pior. Ele é um avaliador. A função dele é identificar o valor e a raridade de monstros e itens, e arrancar as partes que podem ser vendidas. Só que na prática isso significa enfiar a mão dentro de bicho morto, arrancar dente, garra, pele, olho, o que for. Um trabalho sujo, nojento, e pros outros, humilhante. E é por isso que chamam ele de catador de lixo. Aang tenta fazer a avaliação do rato e descobre que o monstro tem raridade a mais baixa possível. Mas mesmo assim, algumas partes dele são nível D, o que já teria algum valor. Ele tenta puxar um dos dentes do rato, mas não consegue. Então pede ajuda pro Zoid, só que o guerreiro se ofende na hora. Ele diz que nunca encostaria numa coisa tão imunda, e a Jolene ainda reforça, dizendo que mexer com lixo é obrigação do catador. Zoid fica mais irritado, pega uma pedra e joga nele. O impacto faz Aang se virar e encarar ele por um segundo. E só isso já basta pra Zoid explodir. Ele chuta Aang com força e derruba ele no chão.
Jolene, com a maior cara de superioridade, ainda fala como se estivesse fazendo um favor. Diz que eles protegem Aang, então ele devia ser mais grato. Aang aperta os dentes, ele sabe que se reagir piora, então se humilha mais uma vez e pede desculpas. A realidade daquele mundo é cruel. Ele já entendeu isso faz tempo, então ele levanta e volta pro trabalho. Enquanto ele tenta arrancar os materiais do monstro, os dois continuam fazendo piada. Jolene faz cara de nojo só de ver o que ele tem que fazer. Zoid comenta que não consegue acreditar que existe uma ocupação tão lixo assim. E Aang, por dentro, concorda, porque no fundo ele mesmo já começou a acreditar que esse é o valor dele. Ele enfia a mão na boca do rato, puxa, rasga, arranca, e tudo isso enquanto os outros tratam como se fosse normal. Zoid ainda lembra que a única razão de Aang estar naquele grupo era porque ele não queria colocar partes nojentas no próprio saco mágico. Ou seja, Aang não era um membro, era um lixeiro particular. Os dois chamam ele de garoto catador e mandam ele acelerar porque querem continuar a missão. E Aang obedece porque ele não tem escolha. Se ele sair dali, ninguém vai querer um avaliador inútil em outra party. Ele não tem prestígio, não tem poder, não tem nada. Ele só tem o trabalho que nasceu com. Depois de um tempo andando pela dungeon, a sorte parece mudar. Pelo menos para os outros. Eles encontram o corpo de um Hellhound, um cão infernal, já morto. Zoid fica animado na hora, porque um monstro desses, em teoria, vale muito mais. Sem pensar duas vezes, ele manda Aang ir lá e começar a retirar as partes. Aang hesita. Segundo as informações do Guild, não deveria existir esse tipo de criatura naquela área da dungeon. Mas Zoid nem dá bola. Ele diz pra ele parar de pensar e fazer o trabalho dele, enquanto Aang se aproxima do corpo e começa a avaliar. Zoid e Jolene já estão sonhando alto com o dinheiro que vão ganhar, e a avaliação confirma. As partes do Hellhound são raridade B, ou seja, isso vale uma fortuna. Aang começa a retirar os materiais com cuidado. Só que no meio disso, Zoid percebe uma coisa pior. Tem outro Hellhound ali perto, e ele não só percebe como fica ainda mais animado, ele manda Aang ir lá também. Mas dessa vez, Aang congela, porque ele percebe algo que os outros dois ignoram completamente. O mapa do Guild dizia que aquela área tinha apenas um corredor, só que ali claramente tem mais caminhos do que deveria. E isso, dentro de uma dungeon, é sinal de desastre. Aang tenta alertar, diz que isso está errado, que pode ser perigoso, e que eles deveriam sair. Mas Zoid dá risada. Ele fala que o mapa deve estar errado. Aang insiste, só que aí Zoid perde a paciência de vez. Ele diz que já está cansado da boca grande do Aang, e que se ele continuar questionando, vai ser expulso do grupo. E pior, ele ameaça não pagar o que Aang já trabalhou até ali. Aang fica preso, porque ele sabe que, se perder essa parte, ele não tem outra fonte de renda. Um avaliador é praticamente inútil para a maioria dos aventureiros. Então, por mais que esteja com ódio, ele engole a revolta e segue junto. Ele odeia aquilo, mas ele sabe que a vida não é justa. Mais tarde, eles encontram ainda mais corpos de Hellhounds. E dessa vez, Aang sente um frio na espinha, porque se aqueles monstros foram mortos ali, quem foi que matou? Se fossem outros aventureiros, eles já teriam coletado as partes. Mas não. Os corpos estavam largados, como se ninguém tivesse tempo nem de saquear. Zoid não pensa. Só vê lucro. Mas Aang pensa. E ele percebe o pior. Existem vários Hellhounds vivos aparecendo, um por um. E aí, finalmente, os dois idiotas entendem que eles entraram num problema grande. Aang conclui que aquilo devia ser uma matilha e que provavelmente eles estavam brigando por comida, o que explica os corpos no chão. Jolene entra em pânico. Ela diz que eles mal conseguiriam derrotar um daqueles. Imagine vários. Então a decisão é óbvia. Correr? Só que fugir também parece impossível. E é aí que Zoid mostra o tipo de pessoa que ele realmente é. Com um olhar frio, quase satisfeito, ele vira pra Jolene e manda ela lançar um feitiço de paralisia no Aang. Aang fica em choque. Ele tenta reagir, tenta pedir pra eles não fazerem isso, mas Jolene não hesita. Ela pede desculpas, dizendo que não quer morrer, e lança a magia. O corpo de Aang trava na hora. Ela ainda diz, como se fosse um consolo, se ele tiver sorte, a paralisia pode passar rápido. E talvez ele consiga escapar antes de ser despedaçado. Zoid, sem o menor remorso, pisa com força em cima dele, e então grita pra matilha, chamando a atenção dos monstros, como se estivesse servindo um prato. Aang vê os dois se despedindo e correndo embora. Ele tenta pedir ajuda, mas as palavras mal saem, e quando os Hellhounds chegam, eles atacam!
Eles rasgam a carne dele, mordem, puxam, destroem. A dor é tão absurda que a paralisia perde o efeito. O corpo dele finalmente volta a se mexer. E nesse instante, Aang faz a única coisa que consegue. Ele joga a mochila. Dentro dela tinha várias maçãs que ele carregava. Os Hellhounds, por instinto, se distraem com o cheiro e com a comida. E isso dá a ele alguns segundos. Só alguns. Aang sai mancando, correndo como pode com o corpo destruído e tenta voltar pelo caminho que vieram. Mas aí vem o golpe final. Os traidores bloquearam a saída. Eles fecharam o caminho de propósito. Aang fica sem ar. O pânico sobe. E a única opção é seguir por outro corredor. Só que esse corredor leva direto para um penhasco, sem saída. Ele ouve os Hellhounds se aproximando de novo. Voltar significa ser devorado vivo. Ir pra frente significa cair e morrer. E ali, com sangue escorrendo, tremendo, sem esperança, Aang só consegue rir. Um riso vazio. Porque a vida dele virou uma piada cruel. Ele pensa em tudo o que passou. Ele nasceu com uma ocupação inútil. Tentou virar aventureiro para mudar de vida. Abaixou a cabeça, aceitou humilhação, engoliu insulto e mesmo assim foi descartado. Ele culpa a habilidade dele, culpa o trabalho dele, culpa o destino. Mas então, naquele último momento, uma clareza estranha bate. Ele percebe que talvez não seja só culpa do sistema. Talvez a culpa seja dele, porque ele sempre colocou limites em si mesmo. Sempre se diminuiu, sempre aceitou ser tratado como lixo e agora já era. Ele respira fundo e se joga. A queda acontece do mesmo jeito que vimos no começo. Ele repete na mente a mesma frase amarga. Ele viveu como lixo e vai morrer como lixo. Mas o destino, dessa vez, não termina ali. Depois disso, Aang acorda desacordado, em um lugar completamente estranho, um ambiente silencioso, sem monstros, sem barulho. E então, uma mulher misteriosa se aproxima. Ela se inclina e dá um beijo leve na testa dele. Aang desperta num susto e fica sem entender nada. Ele está vivo? Mais do que isso, o corpo dele está curado. As feridas sumiram. A dor sumiu. Como se nada tivesse acontecido. Ele olha em volta e fica paralisado de espanto. Naquele lugar existe uma árvore gigantesca. Uma árvore colossal. Impossível. E ao redor dela, há paredes enormes de água, como se fossem cachoeiras suspensas, formando uma barreira viva. Aang pega uma gota que cai da árvore e usa a habilidade de avaliação. E o resultado faz o coração dele disparar. Aquilo é uma gota da árvore do mundo. Ele tenta avaliar a própria árvore. E confirma, é real. A lendária árvore do mundo, que segundo as histórias antigas, era a fonte do mana que existe no mundo. Diziam que antigamente existia uma única árvore gigantesca, responsável por produzir a energia mágica que todos usam no dia a dia. As pessoas respiram mana do ar e transformam dentro do corpo, e o mana só existia por causa da árvore, mas as lendas também diziam que ela secou e morreu há muito tempo. Só que mesmo assim, o mana continuou existindo, e ninguém nunca soube explicar como. Alguns gênios acreditavam que outras árvores do mundo poderiam existir escondidas em algum lugar, mas ninguém encontrou nenhuma. Eles exploraram cada canto do mundo na superfície e não acharam nada. E agora Aang entende por quê. Porque ninguém em sã consciência imaginaria que uma dessas árvores estaria escondida no fundo de uma dungeon. Aang percebe que foi ela que salvou a vida dele. Ele agradece. Só que nesse momento, ele escuta uma voz próxima. Mas quando ele olha, não tem ninguém. Aang acha estranho, mas ignora. E uma coisa chama a atenção. Não existe nenhum monstro naquele lugar. O que deveria ser impossível. Ele tenta pensar no que fazer. Ele sabe que os traidores não vão mandar resgate. Ele não tem comida. Ele não tem saída conhecida. Então só sobra uma escolha. Seguir em frente. Aang agradece a árvore uma última vez e começa a caminhar. E é nesse momento que a mulher misteriosa aparece de novo, observando ele. Ela parece preocupada, como se estivesse torcendo para ele sobreviver. Aang segue pelos corredores desconhecidos e percebe outra coisa. Aquilo é território não mapeado. Nada disso aparece no mapa do Guild, o que significa que podem existir monstros muito piores do que os Hellhounds. Mesmo assim, Aang não tem opção. Ele pega uma pedra no chão e usa como arma improvisada. E continua. O mais estranho é que ainda não aparece nenhum monstro. O silêncio chega a ser assustador. Aang só quer encontrar uma saída. Mas o pesadelo não acabou. Do nada, alguma coisa corta a orelha dele, num golpe seco. A dor é absurda.
Aang grita e tenta pegar a própria orelha, mas antes que consiga, outro golpe vem e dessa vez ele perde dedos. Aang entra em desespero, tenta ver o que está atacando e usa a avaliação. Quando o resultado aparece, o sangue dele gela. O inimigo é um Gremlin, e não é qualquer Gremlin. É um Gremlin de Rank S, um monstro de nível absurdo. Em um instante, a criatura avança e corta ele de novo. Aang percebe na hora. Saber o rank do inimigo não significa nada se você não tem força para enfrentar. Ele tenta fugir, mas é como se estivesse brincando com uma morte inevitável. O Gremlin prepara o golpe final. Só que então, ele para. O corpo do monstro começa a tremer, como se tivesse sentido medo. E no segundo seguinte, o Gremlin é esmagado. Aang olha e quase desmaia. O que apareceu ali foi ainda pior. Um urso da morte. Rank S também. Um monstro gigantesco, brutal, que simplesmente destruiu o Gremlin como se fosse nada. Aang tenta se mexer, mas o urso já ataca. Ele rasga o rosto de Aang, destrói um dos olhos e começa a esmagar ele, como se estivesse brincando. Aang sente o corpo falhando, e aí ele desiste. Ele aceita. Só que, no instante em que o urso vai terminar tudo, um garoto aparece. Do nada, ele salva Aang. O menino reclama como se aquilo fosse uma inconveniência, dizendo que uma garota estava enchendo o saco dele para salvar Aang. E ainda deixa bem claro, não era para Aang entender errado. Ele não estava fazendo isso por bondade. Aang tenta entender, mas perde a consciência. Quando ele acorda de novo, ele está de volta perto da árvore do mundo. E mais uma vez, está curado. Só que dessa vez, tem algo diferente. O olho que tinha sido destruído foi substituído, como se tivesse sido reconstruído. Aang fica em choque, e então ele finalmente vê a mulher misteriosa de perto. Agora sem sombras, sem distância, ela é absurdamente linda. Linda num nível que não parece humano. Aang compara ela mentalmente com as elfas das histórias antigas, e ela sorri pra ele, de um jeito calmo, como se dissesse sem palavras: "Você ainda não acabou."